Bate-papo com Dantas. Oferecimento Kizara Móveis. Realizando sonhos. Oi, pessoal, boa noite. Está começando mais um bate-papo com Dantas, diretamente da Kizara Móveis, Boqueirão, aqui em Santos. E hoje vamos falar de política regional e também estadual e, quiçá, nacional, que eu recebo aqui no espaço da Kizara Móveis, Rafael Vicello, que é presidente do PRD do Guarujá e pré-candidato a deputado federal. Tudo bem, Vicello? Boa noite. Dantas, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, poder bater um papo, falar um pouco sobre a política regional, a política nacional e falar um pouco da minha pré-candidatura também. Prazer, muito obrigado pelo convite. O prazer é todo nosso. Vicello, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho como político lá no Guarujá. O senhor foi vereador por 2 mandatos, Sim. né? Foi eleito lá em 2016, foi reeleito em 2020, em 2024 foi candidato a prefeito. Como é que foi o seu trabalho lá na Câmara do Guarujá? Então, Dantas, eu demorei 12 anos para ser vereador, né? Desde a primeira tentativa. Foi a minha primeira eleição em 2004, 2008 não vim candidato, então foi uma progressão, foi um trabalho progressivo até eu ser eleito em 2016. 2017 iniciei o primeiro mandato de vereador e na sequência em 2020 fui reeleito. Eu venho do turismo, eu sou formado em turismo, né, atuei na área já, mas hoje a gente está totalmente ligado, né, à política. Né, no Guarujá nós temos emendas, assim como os deputados, então a gente consegue trabalhar muito bem isso, tanto dentro do poder público quanto nas entidades assistenciais. Eu tive uma passagem pelo CRPI lá no Guarujá, né? Eu participei durante um tempo da administração do CRPI, que é o Centro de Referência de Paralisia Infantil e Cerebral. Então isso me despertou algo que eu fui carregando, né, para o meu mandato. Ajudei algumas casas assistenciais do Guarujá, ajudei a montar uma entidade de TEA, né, para crianças especiais. Então eu fui indo nessa linha, né, além de outros trabalhos, socioesportivos, socioculturais, educacionais. Então, fui reeleito em 2020, fui o 5º mais votado do município, justamente por esse trabalho. Eu acho que quando o dinheiro chega onde é necessário, facilita muito o teu trabalho. Né? A política, ela não é uma ciência exata, né? Mas se você tem um trabalho contínuo, se você consegue fazer as suas ideias chegarem e o dinheiro chegar onde é necessário, o retorno ele é muito mais fácil. E depois de reeleito eu já tinha deixado muito claro para o meu time, para o meu grupo, que eu não ficaria muito tempo na Câmara. Mas isso era um projeto meu. E eles estavam cientes que eu ia alçar novos voos. E aí vim candidato a prefeito em 2024, tive 42 mil votos no primeiro turno, fui para o segundo turno, não ganhei, mas eu fiquei com 67.389 votos já na primeira eleição. Muito interessante. Muito interessante. E aí acabou a eleição, eu falo para todo mundo, eu não perdi a eleição, eu saí muito fortalecido. Agradecer a todas as pessoas que ajudaram a gente, eu não cheguei sozinho, tanto os candidatos a vereador, os apoiadores, a minha equipe, a nossa família, né? E aí isso acabou trazendo para a gente novos projetos, né, que a gente vai falar um pouquinho. Então, a minha curta trajetória na política, né, com mandato é isso, 2 mandatos de vereador, na sequência vim candidato a prefeito, acabei não obtendo êxito, mas saí bem fortalecido. Na sua visão, hoje em dia, qual é o maior desafio de lidar com a política? A gente tem a turma da direita, a turma da esquerda, a turma do centro. O senhor, como presidente do PRD lá do Guarujá, na sua visão, qual é o maior desafio de lidar com a política hoje em dia? Essa questão de lado é muito difícil você pender para um lado ou para o outro. Mas pô, é em cima do muro? Não, não é em cima do muro. Hoje, diferente de antigamente, hoje nós temos que defender vários segmentos. Por exemplo, hoje nós temos a causa animal. Antigamente não se falava disso. Verdade. Então, quem não gosta da causa animal parece que é inimigo. Não, não é isso. Cada um defende o seu segmento. O LGBT, olha, eu sou de tal bandeira, eu não posso defender isso. Mas isso acontece nas cidades, isso acontece no estado, isso acontece no país. Então, quer dizer, se eu não defendo, eu deixo de lado, eu como poder executivo? Eu como poder legislativo? Não, a gente tem que entender todas as causas. Tem que haver equilíbrio, né, dentro de um mandato. A gente precisa entender que tem ideias boas da esquerda, que eu acho que tem que levar em consideração, assim como também ideias boas da direita. Né? Então, assim, se a gente conseguir manter um equilíbrio entre essas 2 questões, a gente consegue ter uma governabilidade. Agora, a intolerância
né, ela acontece, não tem jeito. O extremista pro lado direito, ele nunca vai entender o que o esquerda fala e vice-versa. Então, o PRD é um partido que me deu essa liberdade, né, virei presidente do PRD no Guarujá e logo devo estar na estadual também do partido, ajudando a coordenar e fazer o partido crescer. Até porque o PRD é um partido novo. Então, a gente tem essa ideia já, mais ou menos, de uma linha centro-direita. PRD, então, é a fusão do Partido Trabalhista Brasileiro, o antigo PTB, e o Patriota, né? Sim. E teve, então, um registro definitivo do Superior Tribunal Eleitoral, TSE, Sim. lá no ano de 2023. E a força do partido aqui na Baixada, como é que está, apesar de ser relativamente novo, como é que está a conversa com os outros partidos, com o pessoal do Legislativo de todas as cidades, o próprio Poder Executivo dos municípios, prefeitos? Então, Dantas, o que foi interessante, e a minha saída do antigo partido, eu estava num partido que é até maior do que o PRD, que eu estava no PP. Isso. Eu fui candidato a prefeito pelo PP. Mas, como eu gosto de desafio, o PRD me chamou para um projeto. E eu gosto de participar de projetos. Então, como essa fusão aconteceu no ano de 2024, foi justamente no ano eleitoral, não deu tempo de ter muitos prefeitos, muitos vereadores. Então, a partir dessa eleição, o PRD ele vai se tornar um partido muito maior. Com esse compromisso que eu tenho com o partido, tanto na presidência hoje como pré-candidato a deputado federal, eu tenho um compromisso de ajudar a construir o partido na Baixada, no Vale do Ribeira, no Litoral Norte, no Vale do Paraíba. Então, eles estão dando liberdade para a gente construir o partido. Isso que é o mais interessante. Então, os vereadores, prefeitos, vice-prefeitos que eram ou do PTB ou do Patriota, automaticamente hoje são do PRD. Certo. Então, essa construção ela está acontecendo. Essa semana agora que passou, eu tive com o prefeito Marcelo Vilares, lá em Bertioga, né, para falar sobre o partido lá em Bertioga, que também está em construção. Em Santos nós temos base também. Em Cubatão nós estamos construindo base. Enfim, em todo o litoral a gente está fazendo da mesma forma. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho lá no Guarujá. Você falou dos projetos em relação ao TEA, às clínicas, né, de assistência às pessoas que têm algum problema de desenvolvimento, o que for. Mas eu queria saber, por exemplo, o que você teria de projeto para a região, caso o senhor seja deputado federal no ano que vem. Então, Dantas, a região ela é deficitária em muitas questões. Exemplo, a questão da saúde. Muitas são as cidades aqui da Baixada que não tem um hospital público. A gente tem um déficit de leitos. Porque, por exemplo, Santos tem uma quantidade grande. Santos acaba trazendo muito paciente para cá, acaba se tornando uma cidade satélite regional. Né? Algumas cidades não, por exemplo, Itanhaém. Está uma briga há muitos anos para levar um hospital para lá. Eu não sei se vocês sabem, o Guarujá tem um hospital regional, que é o Hospital Santa Amaro. Nós não temos um hospital próprio municipal, né? Assim como São Vicente. Recentemente o prefeito acabou relatando, né, numa discussão aí acalorada com o prefeito Mourão, que tem um hospital próprio lá também, referente a esses leitos. Então a gente precisa trazer mais leitos para a Baixada Santista. A gente, lá no Guarujá, por exemplo, um dos maiores problemas que hoje nós enfrentamos, além da saúde, segurança pública. Segurança pública. Os índices, eles dizem que baixaram, mas na realidade, se você for olhar, de fato, isso não acontece. Na prática não acontece. Por que os índices baixaram? Porque as pessoas elas deixam de ir lá fazer boletim de ocorrência. Se não tem denúncia, se não tem boletim de ocorrência, óbvio que não vai ter registro. Verdade. Então, tive conversando há um tempo atrás aí lá em São Paulo, né, com a Polícia Militar para entender como é essa questão, né, do efetivo para a Baixada. A Baixada Santista tem um efetivo bom, mas precisa ter um reforço, precisa ter batalhões com um efetivo maior. O Guarujá, por exemplo, precisa ter uma Polícia Civil mais fortalecida. Aqui em Santos vocês têm o Palácio da Polícia Civil, lá no Guarujá nós não temos. Nós temos, se eu não me engano, são meia dúzia de policiais civis no distrito de Vicente Carvalho e meia dúzia no Guarujá. A gente precisa fortalecer, né, essas forças policiais, juntar com as forças da Polícia Militar, assim como a Guarda Municipal. Então eu acho que basicamente aqui para a região o problema é o mesmo. Saúde e a segurança pública, que eu acho que afeta um pouco mais.
A habitação também não seria um grande desafio? Por exemplo, Cubatão, São Vicente e mesmo Guarujá também tem um problema de déficit habitacional. Sim. Tem muita gente morando em áreas que Sim. não são habitáveis. O que o senhor pretende fazer caso seja deputado federal? O Guarujá, nós temos já em andamento já o Parque da Montanha, né? E o Parque da Montanha ele é um local que ainda pode expandir muito. Com a vinda do túnel, né? Lá para o Guarujá, Santos já está tudo certo, mas para o Guarujá ainda não está muito firmado onde que vai desembocar o túnel, e com isso vão ter mais desapropriações. Então, lá o andamento desses conjuntos habitacionais ele já vem sendo constante, mandato por mandato. Óbvio, hoje nós devemos ter aí em torno de 10 mil déficit habitacional no município. Então, é algo que gradativamente a gente consegue tirar. O que mais me preocupa são as áreas de risco. Recentemente, nós tivemos um problema muito grande com o deslizamento do Morro do Macaco. Foi feito lá um trabalho, mas muita gente ainda mora, por exemplo, no Morro da Vila Baiana. Lá preocupa bastante. A gente tem que estar constantemente, né, com o governo do estado, principalmente, fomentando essa questão habitacional, né? Mas isso a gente não pode reclamar porque o governo tem sido constante, pelo menos na questão, né, da retirada dessas pessoas da vulnerabilidade para ter uma habitação própria. Então eu acho que dá para a gente melhorar muito, mas tem acontecido hoje, assim como as outras cidades também. Eu tenho acompanhado São Vicente, o Caio também conseguiu diminuir bastante. Né? O Paulo também, quando foi prefeito e deixou essa continuidade para o Rogério Santos, também da mesma forma. Cubatão vem numa transição também que eu tive com o prefeito há umas 2, 3 semanas atrás também, e o prefeito me falou que ele está tirando pessoas de uma área, não me recordo agora para onde que ele está mandando, mas então o governo do estado, na questão habitacional, eu não vejo hoje ainda no que reclamar aqui para a região. Mas a gente tem que estar brigando para sempre tentar zerar esse déficit habitacional. Já que você falou no começo do programa que lidou muitos anos com turismo, aliás, Sim. é formado em turismo, Sim. faculdade, um dos motores pilares econômicos aqui da nosso litoral é o turismo. Como fomentar e melhorar ainda mais o turismo para que a economia da região se fortaleça? Sim. Eu exemplificar o do Guarujá. O Guarujá tem 2 vocações básicas. O Guarujá é o turismo e o porto. O porto, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, que eu te explico por que eu estou falando isso. O turismo hoje no Guarujá, basicamente eu dependo da segurança pública. Se eu não trouxer segurança para a população e para o turista, eu não consigo fazer com que atraia gente. Então, hoje, basicamente, na Baixada Santista, Santos tem um turismo já um pouco mais aquecido, tem pontos turísticos, a cidade acabou de montar o Parque Valongo, tem festivais, então você atrai o ano inteiro, você tem um calendário para ser cumprido em Santos. São Vicente tem as festas tradicionais, tanto de início de ano, a histórica festa do Martim Afonso, da chegada aqui no país, e cada cidade tem a sua peculiaridade. O Guarujá, especificamente, hoje, infelizmente, a gente não consegue seguir um calendário, a gente só tem verão, inverno e as festas tradicionais. A gente precisa montar um calendário, a gente precisa do governo do estado aqui ajudando a gente a fomentar, ser rota turística de outras regiões, né? Então a gente precisa, além do investimento, a gente precisa criar ferramentas e mecanismos para atrair esse turista para cá. Sim. E especificamente aqui na nossa região, basicamente é segurança. Se a gente der segurança, o turista vem naturalmente. O Guarujá é uma cidade que falam que o Guarujá é a cidade de veraneio. Sim, mas qualquer final de semana que tiver um sol, o Guarujá está cheio. Qualquer final de semana, em qualquer período, né, do ano. Então a gente precisa tornar a cidade mais agradável, tornar a cidade mais acessível, né, ter mobilidade na cidade, ter um plano de turismo efetivo, a gente precisa ter um calendário de turismo que atraia esse povo para cá. Exemplo, Campos do Jordão faz verão, por que a gente não pode fazer inverno? E nós não temos. Então isso depende muito também de cada um dos prefeitos, né, aqui para poder trabalhar junto ao governo do estado. Então a gente vai brigar para que venha investimento e que a gente possa fazer com que a Baixada Santista cada vez mais seja rota para o turismo regional. Maravilha. Pessoal, estou conversando com o Rafael Vicello, pré-candidato a deputado federal. O bate-papo está tão interessante, está passando até rápido, viu, Vicello? Eu vou fazer um pequeno intervalo, pausa para um cafezinho, tomar uma aguinha, a gente volta em instantes. Até já!
Bate-papo com Dantas. Oferecimento Kizara Móveis. Realizando sonhos. Estamos de volta com o Bate-papo com Dantas. Hoje, falando sobre política. Recebo aqui no espaço do Kizara Móveis, Rafael Vicello, que é pré-candidato a deputado federal. Ele também que é presidente do PRD de Guarujá. Vicello, queria falar um pouco sobre o Porto. Você até deu aquele gancho lá no final do primeiro bloco. Porto de Santos, que não é o porto apenas de Santos, é o porto da Baixada, é o porto do país. A importância econômica desse complexo é fundamental para a economia do Brasil. O que você pensa a respeito, os projetos, o que você pensa a respeito do porto para que o trabalho lá em Brasília, caso seja concretizado, entre em vigor, o senhor coloque outros projetos, o que você poderia fomentar aqui para o Porto de Santos? O primeiro ponto em relação às duas margens, é uma coisa curiosa que talvez muita gente não saiba. Santos tem um posto alfandegado, o Guarujá não tem. O Guarujá ele não é considerado um porto do Guarujá, nós somos a margem esquerda do Porto de Santos. Então, a riqueza que entra aqui no porto, parou um navio aqui, um percentual muito maior vem para Santos porque nós não temos posto alfandegado. Então, uma das batalhas que nós temos que ter lá em cima, não só o Rafael, mas todos os deputados da Baixada Santista, isso eu até aproveito os já eleitos e os que serão eleitos no futuro, para que ajude o Guarujá a ter um posto alfandegado para que a gente também recolha, já que o navio atraca do nosso lado. O porto já cresce muito pouco aqui para o lado de Santos. Para o lado de Guarujá vai ser o maior crescimento. Se você for ver a questão do desenvolvimento, aqui desenvolveu bastante. Só para você passar na Maricó, você percebe o investimento das empresas de celulose aqui desse lado. E no Guarujá, a expansão vai ser tão grande que nós vamos ter mais 2 berços de atracadouro de navio lá. Só que se você for andar pelo Porto de Santos, você vê que é uma comparação desleal. Então, o porto ele pode ajudar muito também no desenvolvimento da cidade. Me lembro muito bem, anos atrás, que o porto ajudou muito a cidade de Santos a crescer no momento econômico difícil que Santos estava passando. E Guarujá da mesma forma. Então, a gente pouco utiliza. Parece que o guarujaense ele atravessa do Guarujá para Vicente de Carvalho, por Itapema, e parece que não existe o lado esquerdo. Pelo contrário, é dali que a gente vai tirar o desenvolvimento da cidade. Hoje o Guarujá, para quem não conhece, o Guarujá vive de IPTU. E o ISS já está passando o IPTU. Por quê? Por conta das movimentações portuárias, tanto da área do porto, quanto a questão dos caminhões. Enfim, o Guarujá ainda tem algo muito bom para trazer para a Baixada, em crescimento, em desenvolvimento, chamar atenção também do governo federal, que isso é uma briga que nós temos que ter. Nós temos uma avenida lá chamada Rua do Adubo, que é aí dali no Pinês. O país, governo federal, passa naquela avenida. Não dá para deixar aquela rua só para o Guarujá cuidar. Dantas, eu não sei se você conhece ela bem, mas assim, é um absurdo, trava a cidade do Guarujá, e o governo federal pouco ajuda a gente com investimento. Já falaram de fazer viaduto para que ela vá direto para o porto, para não travar o trânsito da cidade, mas ali a gente precisa dividir a responsabilidade. Então são questões que dá para a gente brigar como deputado, é isso que falta para nós, do Guarujá especificamente. As outras cidades têm os representantes, mas agora já falta representatividade. Então, Porto, a Rua do Adubo e a parte retroportuária talvez vai ser um grande boom da Baixada Santista, agregado também ao Aeroporto Civil Metropolitano, que vai sair aqui na nossa Pérola do Atlântico também. Com certeza, está bem perto, esperamos que saia esse ano, que, meu Deus, quanto tempo para sair isso do papel, né? É verdade. Então, o aeroporto, a médio e longo prazo, ele vai trazer coisas boas para o Guarujá. É importante que as pessoas saibam que imediatamente o aeroporto vai ser um aeroporto como qualquer aeroporto de cidade pequena, são poucos voos, talvez não tenha um giro tão grande econômico, mas com essa expansão portuária, retroportuária, o turismo voltando a aquecer no Guarujá, aí a gente a médio e longo prazo, com certeza o aeroporto vai ser um grande diferencial, não só para o Guarujá, mas para toda a Baixada Santista. Já que a gente falou de porto, aeroporto,
é mobilidade, é infraestrutura logística. A Baixada Santista é cortada por diversas rodovias, Sim. Cônego Domênico Rangoni, Padre Manuel da Nóbrega, Sistema Anchieta Imigrantes, Rodovia Rio Santos. Olha o pessoal lá do Litoral Norte com Tamoios, pessoal lá no Vale do Ribeira com a Regis Bittencourt. Mas a gente tem o Porto de Santos, sim, nós temos o Polo Industrial de Cubatão, que recebe diariamente centenas, milhares de caminhões. Incentivo para que haja vias maiores, né? Existe até o projeto da terceira pista dos imigrantes. O que você pensa a respeito disso? Então, Michel? Essa terceira via já tá no papel, né? O governador diz que vai tentar, já logo na sequência da eleição, iniciar essa obra. Dantas, eu vou falar uma coisa para você, tem que melhorar? Tem. Só que o estado de São Paulo, eu rodo muito, principalmente agora na eleição. O que mais me incomoda é a quantidade de pedágios que nós temos. Pedágios. Nós temos vias excelentes, né? A gente reclama por conta do congestionamento, são muitos caminhões. A gente precisa pensar em transporte alternativo, por exemplo, hidroviário. Legal. Nós temos rio que corta, pega Santos, pega Guarujá, pega Cubatão. Se a gente não pensar no alternativo, vai sempre sobrecarregar a pista. Né? Nós temos a questão dos trilhos. Estavam estudando a possibilidade de ter uma linha direta, né, de trem de São Paulo diretamente aqui para a Baixada Santista. Então, isso tudo vai ser um facilitador para desafogar as estradas. Mas, por enquanto, eu acho que uma coisa que atrapalha muito e custa muito caro para nós é a questão dos pedágios. Acabei de ir para Bertioga, lá no Iriri, por exemplo, colocaram um free flow, ok, mas tem necessidade de colocar mais um custo. Tem muita gente que sai do Guarujá, vai trabalhar em Bertioga, sim, ou vice-versa, entendeu? E a pessoa tem que colocar isso no custo. Imagina um caminhão, quantos eixos tem um caminhão, né, para passar num pedágio daquele. Então, esse custo, eu acho que o governo poderia pensar um pouco mais no trabalhador. Eu sei que tem a questão econômica, são empresas privadas, mas a gente tem que pensar um pouquinho também naquela pessoa que trabalha o dia a dia, tira dinheiro do bolso para custear essas vias. Então, assim, o que mais me incomoda nesse sentido são os pedágios. E no Guarujá, especificamente, tem uma coisa que a gente precisa fazer que atrapalha a mobilidade, Dantas. Eu não sei se você já percebeu, o Guarujá é a única cidade que você paga para sair. Tem um pedágio, é verdade. Nós temos um pedágio, nós pagamos para vir para Santos. Exato. E nós pagamos para ir para Bertioga. Cônego, é verdade. A gente não tem como sair do Guarujá sem pagar. A ilha de Santa Maria está cercada. Cercada por pedágios. A sugestão ali também é uma coisa que eu quero brigar com o governo estadual. Ali é necessário fazer um free flow. Não precisa de cabine naquele local. Eu não sei se você já percebeu, mas aquele trânsito trava a cidade do Guarujá toda. Sim. Na saída da temporada, aquele pedágio, quando trava as pessoas que não têm o tag para passar, né, no Sem Parar ou, enfim, qualquer outra parceira, deixa a cidade travada. Então o Guarujá trava por inteiro. Então, brigar com o governo do estado para que também faça uma praça ali de free flow para também deixar fluir a mobilidade do Guarujá. Basicamente, eu acho que é isso. Vicello, a gente citou um pouco de Cubatão. Cubatão, que já foi pulsante na área industrial, o maior polo petroquímico da América do Sul, atualmente está sofrendo demais, né, com falta de incentivos. Existe até uma movimentação do prefeito César Nascimento para que o governo trabalhe com algum incentivo para que a indústria retome com força. O que você pensa aí do projeto? O Polo Industrial de Cubatão também é um gerador de emprego muito grande aqui na Baixada. Exatamente. O que acontece, Dantas, as cidades, quando você abre uma empresa, se você não tiver uma cidade atrativa para receber as empresas não vêm. Né? Cubatão perdeu muito, né, ao longo do tempo, muitas empresas fecharam, amigos meus tinham empresas lá dentro e vê que ao longo do tempo Cubatão vem sofrendo um déficit. Cubatão era uma das cidades mais ricas da Baixada Santista. Sim. Recentemente o ministro esteve aqui, se eu não me engano, da Indústria e Comércio, veio com um deputado aqui da região, falou que vai ajudar a mexer em tarifas, em alíquotas para fazer com que volte o desenvolvimento, investimento de empresas aqui na Baixada Santista. Essa é a única alternativa que nós temos, não tem mágica. Se você não tornar a cidade mais atrativa, se você não reduzir custos, se você não reduzir impostos para atrair essas empresas para vir investir aqui, infelizmente a gente só vai perder. Sim. Ainda mais quando você percebe que Cubatão é difícil acesso, muito pedágio e tal. Então isso é outro fator que dificulta muito para qualquer tipo de investimento aqui na região. Mas é brigar com o governo para que incentive, para que invista no polo industrial.
né, para que a gente possa fazer com que as empresas voltem a investir, para que possa gerar emprego e renda e a gente possa fazer Cubatão voltar a ser aquela cidade pulsante que sempre foi. Maravilha, Vitello. Vitello, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu queria que você deixasse um recado, então, final para o pessoal de casa que está acompanhando o Bate-Papo com Dantas. Dantas, eu agradeço mais uma vez. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade da gente estar aqui falando um pouquinho da região, do que a gente pensa na política regional e na política aqui do nosso estado de São Paulo. Eu quero ser deputado, sou pré-candidato a deputado, para representar as pessoas. Nossa cidade, o Guarujá, tem mais de 200 mil eleitores e a gente não tem representatividade. Um dos motivos ao qual eu venho candidato também é por isso, mas não só pelo Guarujá, pela Baixada Santista. Acho que quanto mais força nós tivermos, eu acho que mais recurso, mais atrativo, mais infraestrutura a gente traz aqui para nossa região, que é tão rica, né? E a gente espera que a Baixada Santista tenha a mesma atenção que o governo estadual dá para o interior de São Paulo. Sim. Se você for no interior de São Paulo, você vê que muita coisa funciona. Que Guarujá, Santos, São Vicente, Praia Grande tem que ficar lá batendo para o governador ou pedindo, implorando para ter qualquer tipo de coisa aqui. Então, quanto mais representatividade a gente tiver, mais benefícios nós vamos ter para a região. E é isso que eu venho fazer como pré-candidato a deputado. Então, agradecer a você, a oportunidade, ao teu telespectador, a toda a população de Guarujá, Vicente Carvalho e toda a Baixada Santista. Obrigado pelo apoio, obrigado por estarem acompanhando o nosso trabalho. Maravilha, obrigado, Vitello. Eu que agradeço. E dessa forma a gente encerra o Bate-Papo com Dantas de hoje. Agradeço a audiência, voltamos na semana que vem, 7 da noite, aqui na TV Cultura Litoral. Grande abraço, até mais. Bate-Papo com Dantas. Oferecimento Kizara Móveis. Realizando sonhos.